vereador do PSB, Alberto Meneguzzi, eu queria fazer uma solicitação de que utilizássemos o mínimo de tempo possível, porque nós temos uma reunião da PPP, da Educação Infantil, que é de extrema importância a participação de todos. Então, se possível, utilizar menos tempo, que todos os vereadores possam participar da reunião da PPP. Bom dia, senhor presidente. É sempre na minha vez que acontece isso, né? Mas, primeiro eu quero lembrar o vereador Zanquim, importante a sua fala aqui a respeito da Argentina, o recorte do vídeo do Lula, mas o senhor falou que tem um advogado da economia, mas eu quero lembrar que teve um general da divisão do Exército Brasileiro no Ministério da Saúde. Professor Zanquim, eu queria que o professor Zanquim me ouvisse aí. Professor Zanquim, está me ouvindo? Então, eu gostaria que o senhor ouvisse de novo, porque o senhor falou de um advogado no Ministério da Economia. Eu quero falar que teve um general do Exército, da divisão brasileira, no Ministério da Saúde, e que foi responsável, ele e a sua equipe, por omissão, no período do Covid, por milhares de mortes, inclusive. Então, eu acho que é até melhor ter um advogado, né, que entenda um pouquinho de economia, como o senhor entende, do que ter um general do Exército no Ministério da Saúde que não fez absolutamente nada e foi responsável pela morte de milhares de pessoas por omissão naquela ocasião e pelo negacionismo daquele governo que muitos daqui apoiaram, inclusive. Olha, eu quero fazer um registro aqui sobre algumas demandas que eu apresentei aqui em junho. E eu preciso relembrar essas demandas porque eu não recebi nenhum retorno. Nenhum retorno. E na Praça do Trem, vereador Velocino, na Praça do Trem, no Lago da Estação, vamos lá. Espaço de grama na Praça do Trem, pichações de muros na Praça do Trem, nos dois lados, bancos sem condições de serem usados, equipamento de exposição de eventos localizado próximo à parada de ônibus na Praça Avenida Rio Branco, lixeiras danificadas, calçada danificada em alguns pontos, pinturas para espaços de ciclistas quase sem visualização, espaço para deficientes visuais com problemas, outras rachaduras em espaço de circulação para pedestres. Mas eu não trouxe aqui só problemas, eu sugeri que aquele muro fosse feito um evento com grafiteiros, né? Já que onde há grafite, onde há pintura de grafite, os pichadores não agem. Eu fiz essa sugestão. E também lembrei que ali na região de São Peregrino, naquelas feiras, naquelas praças, várias pessoas de outras regiões da cidade frequentam. Então é urgente, é uma coisa pequena que precisa ser corrigida. Mas em nenhum momento eu recebi qualquer ligação de algum secretário dizendo: Alberto, nós podemos fazer, nós não podemos fazer, nós vamos ajudar, nós vamos ir ali, porque são pequenas manutenções, né? E levei trouxe outros itens que entreguei, inclusive, para o líder do governo, Lucas Dil, aqui no envelope no primeiro dia, né? O Lucas Dil, tenho certeza que levou para as secretarias, mas eu não sei onde é que vão esses documentos, porque esses dias eu conversei com a secretária da Cultura aqui e perguntei sobre tudo que eu mandei já para ela, e ela disse assim: manda uma cópia. Manda uma cópia. Foi o que ela me disse. Se uma secretária da Cultura diz para um vereador que já enviou os documentos, já protocolou os documentos, que já conversou com o líder do governo, eu espero pelo menos que ela diga: recebi teus documentos e a gente pode conversar em algum momento. Sim, sim, não, não, como é a Bíblia. Mas ela me disse: manda uma cópia. Eu vou mandar uma cópia. Eu vou mandar uma cópia para a secretária. Porque eu acho um profundo desrespeito com esse vereador que os secretários não respondam, não façam uma ligação aos nossos pedidos quando a gente liga, e que ninguém pegue o telefone e diga: Alberto, vereador, qualquer vereador, nós recebemos o teu documento aqui, e isso é possível, isso não é possível, e a gente vai tentando ajeitar as coisas de uma forma conforme os secretários nos dizem. Mas, assim, conversem. Como o secretário Dordenes conversou com a gente anteontem a respeito das casas-lares e a isenção do IPTU para as casas-lares. Foi um documento enviado, inclusive, pela própria FAS a ele em dezembro de 2022.
Então, nós estamos há um ano atrás disso. Eu entrei aqui, a Associação Jesus Senhor, também o Projeto Mão Amiga, são algumas casas lares que estão com muitas dificuldades, o valor é ínfimo, né? A própria FAS está sugerindo isso a partir de lei. Nós conversamos várias vezes, tivemos uma reunião no gabinete do prefeito, e depois disso eu não havia recebido nenhuma resposta por parte da Secretaria da Receita. Tive que mandar um áudio, num dia que eu acordei meio chateado com tudo, aproveitei de São Peregrino até aqui para mandar vários áudios para o presidente da FAS, para o secretário Dornelles e para muitas outras pessoas dizendo, vem cá, e aí? Vocês vão receber, vão me dar um retorno, vão dar uma resposta, vão dizer se sim ou se não. Graças a Deus, o secretário Dornelles, com a sua equipe técnica, com o pessoal do Mão Amiga, com o pessoal da Associação Jesus Bom Senhor, nos recebeu e houve, vereador Lucas, um encaminhamento, uma possibilidade, isso é muito bom. Isso será avaliado agora pelo procurador Taca, pelo procurador Expedito lá da FAS, pelo secretário Dornelles, pela equipe técnica e pela presidente da FAS. Isso é muito importante. Então, se encontrou a partir de um áudio, né, chama, e a gente consegue tentar uma alternativa. Houve não, houve sim. No final da reunião, vereador Lucas, poxa, existe uma possibilidade. E agora a prefeitura está tentando, com todos esses atores, essa possibilidade de isenção do IPTU para as casas lares, o que vai ser muito importante. Mas eu não quero falar só de coisas ruins, porque algumas demandas foram atendidas, que eu mandei. Uma delas, a questão das UBSs do Tijuca, o estacionamento está sendo encaminhado lá para os servidores, num trabalho muito importante da Secretaria de Esporte e Lazer, através do CITOM, do secretário Moleque, na Secretaria de Habitação, do secretário de Obras Solete. Então, isso está se encaminhando para que os servidores tenham lá na Tijuca um local para estacionamento. E lá foi revitalizado, inclusive, o parquinho, em função disso, e teve, em comum acordo com a comunidade, vereador Cadori, uma reunião em que a comunidade foi ouvida, foi discutido de forma democrática o que seria melhor para lá. E, por último, eu quero deixar aqui sobre algumas questões que eu trouxe ainda em junho, que é o sistema, vereador Cadori, do prontuário eletrônico que não funciona na UBS do Cinquentenário. Continua não funcionando. E o Conselho Local já apurou isso, já falou sobre isso, existem problemas de queda de sistema. E aí o que acontece? Os dados que precisam ser enviados para o Ministério da Saúde, para que o Ministério da Saúde, a partir dos nossos dados, possa mandar mais verbas para cá, eles ficam prejudicados. Então, continua não funcionando o sistema eletrônico da empresa MV. Isso a gente apontou em junho, através desse documento. E uma outra situação, que é o consultório na rua, vereador Rafael. O consultório na rua foi prometido numa reunião de que em junho teria uma ambulância do SAMU, não seria a ambulância nova, mas que seria substituído uma outra ambulância que deu perda total 4 vezes, em que os servidores estavam usando, e eu alertei. Nós alertamos o prefeito de que poderia acontecer um acidente e servidores ou usuários poderiam inclusive, ser, né? Isso seria muito triste. Mas não foi enviada, segundo o pessoal da Cinquentenário, uma ambulância do SAMU, uma van da UPA seria uma alternativa, ela foi condenada, está fora de cogitação, e os servidores estão trabalhando com o consultório na rua com uma doblô, que não pode receber usuários, que não pode entrar usuários. Então, esse é um assunto que precisava ser resolvido já antes, foi prometido pela secretária de Saúde, e a gente continua com esse problema. Então, eu tenho trazido aqui algumas alternativas, algumas situações pequenas, e gostaria muito assim, que alguns secretários pudessem nos responder, fazer uma ligação, dizer sim ou não, conversar com a gente, para que a gente possa ajudar esse governo a melhorar. E é isso que o PSB tem tentado fazer através dos seus espaços dentro desse governo, né? A parte, vereador Cadori. Vereador Alberto, nós encaminhamos juntos, há tempo, solicitação em relação ao consultório na rua, dados, eu também questionei o jurídico da Secretaria
Municipal de Saúde sobre o encaminhamento preciso e reais dos dados, porque isso vai influenciar no retorno de valores do Ministério. Então, quer dizer, eu vou cobrar novamente da secretária essas dois pontos que o senhor acabou de abordar. Lhe agradeço, que eu sei que o senhor é uma pessoa muito empenhada, independentemente de ser do governo ou não, mas o senhor cobra realmente. E isso é muito importante, essa questão do consultório na rua. A gente vai debater hoje moradores em situação de rua. Isso não tem se resolvido, infelizmente não se resolveu, foi prometido resolver. Eu sei que talvez não seja tão fácil assim, mas então não prometam. Não prometam se não conseguem fazer. Eu quero só para registrar a presença do meu amigo Eugênio Gandolfi e o ex-secretário Marchioro aí no nosso plenário, que eu quero dar um abraço para eles também, presidente. Obrigado. Obrigado. Em declaração de líder, bancada do PS.